O episódio de hoje é um oferecimento do canal Meu Tio Oscar, o mais completo canal sobre a história da maior premiação do cinema. Para ver análises e debates sobre todos os filmes já indicados na cerimônia, clique no link aqui embaixo na descrição ou no card aqui em cima no cantinho. Quando se fala de refilmagens, o mais comum é dizer que elas são desnecessárias e sempre piores do que o original. Mas se tem um diretor que conseguiu provar o contrário, é Martin Scorsese. Ao longo de sua extensa carreira, o cineasta já dirigiu 2 remakes aclamados. Em 1991, ele lançou Cabo do Medo, versão do filme de 1962, Círculo do Medo. E em 2006, ele lançou aquele que é apontado por muitos como um dos melhores remakes de todos os tempos. O filme que finalmente fez ele levar seu primeiro Oscar de melhor diretor. Os Infiltrados, uma releitura de Conflitos Internos, filme de Hong Kong lançado em 2002. E até hoje eu acho surpreendente saber que um diretor com uma assinatura tão própria, um cineasta que conta histórias tão diferentes, topou fazer refilmagens de obras anteriores. Então, para entender ainda mais o estilo do cineasta, eu decidi analisar de perto os 4 filmes e investigar como Martin Scorsese faz um remake. Vamos começar pelo começo, a origem de cada um desses remakes. Quando Scorsese terminou de filmar Os Bons Companheiros, seu amigo Steven Spielberg lhe apresentou um roteiro novo para um remake de Círculo do Medo. Só que Scorsese a princípio teve suas dúvidas. Primeiro porque ele não gostou muito do roteiro. E segundo porque ele estava pensando em trabalhar com outro projeto, chamado A Lista de Schindler. Após muitas conversas, os 2 diretores aceitaram fazer uma troca. Scorsese faria Cabo do Medo e Spielberg ficaria com A Lista de Schindler. Já com Os Infiltrados, a história foi um pouco diferente. Esse roteiro foi parar nas mãos de Scorsese e ele gostou tanto da história que decidiu dirigir o longa. Mas o engraçado é que só depois de aceitar o filme é que Scorsese descobriu que Os Infiltrados era um remake de Conflitos Internos, um longa que ele não conhecia. E então o cineasta tomou uma decisão muito inusitada para quem vai dirigir uma refilmagem. Para que a nova versão realmente tivesse a cara dele, Scorsese optou por não ver Conflitos Internos até que ele terminasse de fazer Os Infiltrados. Então deu para ver que o Scorsese aceitou ambos remakes com certas ressalvas, mas felizmente ele conseguiu sim fazer um excelente trabalho nas 2 releituras. Isso fica claro quando a gente percebe como Scorsese conseguiu recontar essas histórias sem abrir mão de seu estilo cinematográfico tão singular. Uma das primeiras mudanças que a gente consegue notar nos 2 remakes de Scorsese é como eles eliminam o sentimentalismo presente nos filmes originais. Em Círculo do Medo, por exemplo, a família do protagonista é daquelas famílias perfeitas, completamente unida e que se ama. Uma característica que foi mantida na primeira versão do roteiro do remake. Só que essa era uma das coisas que o Scorsese mais detestou. Por isso, ele e o roteirista Wesley Strick acabaram alterando drasticamente a construção desses personagens. Por isso, em Cabo do Medo, nada daquela família ideal. Em vez disso, vemos um casal com problemas de infidelidade e uma filha que ignora as vontades dos pais. Esse tipo de mudança é feito também no caráter do protagonista Sam. No original, ele é um homem completamente íntegro e irrepreensível. Já no remake, Sam flerta fora do casamento e toma atitudes antiéticas no trabalho. Essa diferença fica ainda mais visível na cena em que o personagem decide contratar bandidos para espancar o vilão. No original, só vemos os caras batendo em Max e pronto. Já no remake, Scorsese faz questão de colocar Sam no local, observando tudo de maneira quase sádica. Essa falta de sentimentalismo também está muito presente em Os Infiltrados. Como exemplo, vamos comparar a cena em que o chefe de polícia é jogado do prédio pelos gangsters. Repara como em Conflitos Internos eles apelam para o choque emocional usando trilha sonora e flashbacks. Agora olha como o Scorsese filma o mesmo momento. Percebeu? A abordagem aqui é muito mais naturalista, quase seca, sem trilha sonora intensa, sem flashbacks dramáticos.
apenas silêncio e a reação de Bill. E se a gente prestar atenção, a gente vê como Scorsese acrescentou em seus remakes várias de suas assinaturas cinematográficas. Uma das mais evidentes é a inserção de símbolos cristãos, que aparecem com muita frequência na filmografia do cineasta. Por exemplo, em Círculo do Medo, não há uma menção sequer à religião. Já em Cabo do Medo, o vilão Max Cady é apresentado com vários símbolos cristãos tatuados. De forma similar, vemos a religião budista em Conflitos Internos ser substituída pela católica em Os Infiltrados. Outra marca registrada de Scorsese que a gente vê nos remakes dele são as referências ao cinema clássico. Afinal, o diretor é um dos mais ávidos cinéfilos do mundo e constantemente faz homenagem ao cinema que ele cresceu vendo. Em Cabo do Medo, ele fez isso trazendo de volta elementos cruciais do filme original, começando pelos astros de Círculo do Medo. Os atores Gregory Peck, Robert Mitchum e Martin Balsam retornaram para o remake, com pequenas participações especiais e interpretando novos personagens. Fora isso, Scorsese fez questão de manter a trilha sonora do filme original, composta pelo lendário Bernard Herrmann. Sabe, o cara que compôs isso aqui. Pois bem, a trilha dele para Círculo do Medo ganhou um novo arranjo feito por Elmer Bernstein para Cabo do Medo, o que conferiu ao remake de Scorsese a mesma tensão sonora do original. Já em Os Infiltrados, Scorsese homenageia o cinema clássico de maneira bem mais sutil. Você talvez já tenha ouvido falar sobre como o Scorsese ao longo do filme usa o cenário para indicar com um X quais são os personagens que vão morrer até o final da trama. Isso por si só já é um detalhe fascinante. Só que o mais legal é que isso é uma homenagem que o Scorsese está fazendo a um de seus filmes de gangster favoritos, o Scarface original, de 1932. Nele, o diretor Howard Hawks fez exatamente isso, marcar com um X os personagens que vão morrer. Fora isso, o Scorsese também trouxe para os seus remakes algo que não existia nos filmes originais: o improviso. Desde seus primeiros longas, o cineasta encoraja os atores a inventar na hora o que seus personagens devem fazer. E se Robert De Niro já fazia isso em Taxi Driver, é claro que ele se sentiu à vontade para repetir a dose em Cabo do Medo. Num dos momentos mais tensos da trama, Max tenta seduzir Danielle. E essa cena inteira foi improvisada. Every man carries a circle of hell around his head like a halo. Your daddy too. Every man has to go through hell to reach his paradise. Já em Os Infiltrados, a gente tem essa cena em que o Bill tenta convencer o Costello de que ele não é um policial. Aqui, Scorsese encorajou Jack Nicholson a fazer o que ele achasse necessário para pôr medo no Leonardo DiCaprio. Nicholson então decidiu trazer em segredo para a cena uma arma e tirar ela de surpresa para apontar na cara do DiCaprio. O resultado, é claro, ficou ótimo. E é claro que não tem como falar das assinaturas que Scorsese trouxe para os remakes dele sem citar seu estilo visual característico, começando pelo movimento de câmera. Por mais que Círculo do Medo e Conflitos Internos sejam bem dirigidos, Scorsese injeta nessas histórias uma dose extra de energia com sua famosa câmera dinâmica. Seja dando um close nos personagens para criar um efeito dramático, seja movendo a câmera como quem vem bisbilhotar uma conversa secreta, ou até mesmo girando o plano para criar uma imagem que traduz a instabilidade mental de um personagem. E é claro que não poderiam faltar também os planos longos, outra característica clássica de Scorsese. Curiosamente, nos dois remakes, o diretor apresenta os vilões da trama com planos longos. Em Os Infiltrados, é na loja de conveniência. E, em Cabo do Medo, é a saída de Max Cady da prisão. Por último, é essencial apontar as técnicas de montagem que o Scorsese adora usar. Tanto em Cabo do Medo quanto em Os Infiltrados, a responsável pela edição foi a incrível Thelma Schoonmaker, que inclusive venceu o Oscar de melhor edição por Os Infiltrados. Juntos, Schoonmaker e Scorsese trazem para ambos os remakes os famosos cortes rápidos em momentos de muita intensidade, criando um senso de energia, mas sem abrir mão da clareza.
Isso sem contar as diversas manipulações de imagem que Scorsese e Schoonmaker fazem para deixar os filmes com um visual peculiar em momentos muito pontuais. Em Cabo do Medo, por exemplo, vemos diversos trechos com a imagem em negativo. Já no fim do filme, eles decidem mostrar a destruição do barco da família, só que de trás para frente. Esse tipo de manipulação temporal da imagem também está presente em Os Infiltrados, naquela cena que a gente analisou mais cedo da morte do chefe de polícia. Em conflitos internos, a queda é repentina, ela nos pega completamente de surpresa. Já o Scorsese prefere filmar esse momento de outra forma. Ele não só decide mostrar o Quinlan caindo, mas também usa a câmera lenta para ampliar a duração temporal da tragédia. Ao perceber tantos detalhes nesses remakes do Scorsese, não tem como não ficar admirado. Tanto Cabo do Medo quanto Os Infiltrados já são ótimos filmes por si só. Mas ao comparar ambos filmes com suas versões originais, a gente entende ainda mais a habilidade de Scorsese. O cineasta conseguiu criar releituras que respeitam o espírito dos originais, enquanto trazem novas ideias que aprimoram ainda mais a narrativa. Tudo isso sem deixar de lado os traços autorais que o fizeram se tornar um diretor tão aclamado. Então fica evidente, fazer um bom remake é sim muito difícil. Mas se tem um cineasta capaz de realizar essa proeza e ainda por cima criar filmes históricos, esse cara é o Scorsese. Galera, muito obrigado por terem conferido esse episódio. E hoje eu tenho uma dica fantástica de canal do YouTube para vocês conhecerem. É o Meu Tio Oscar. Esse é simplesmente o canal mais completo que você vai encontrar sobre a história da maior premiação do cinema. O conteúdo deles é muito legal porque ele é bastante diferente. Lá, o Felipe Aureliuk escolhe uma edição do Oscar e então lança análises individuais de todos os longas indicados a melhor filme naquele ano. E depois, para fechar o ciclo, ele faz um debate com convidados especiais para comentar de maneira ainda mais aprofundada os indicados daquele ano, para analisar quem realmente mereceu ou não a estatueta e para relembrar tudo o que aconteceu de melhor nas cerimônias de entrega do prêmio. Tem filme de todas as épocas. E mais, se você é fã do Scorsese, que nem eu, você precisa conferir a programação dessa semana lá no Meu Tio Oscar. Porque o ano da vez é 2006, o ano em que o Scorsese finalmente recebeu o primeiro Oscar da carreira dele. Isso significa que lá no Meu Tio Oscar vai sair um vídeo com o resumo do ano para você lembrar contra quem o Scorsese competiu. E em seguida vai rolar a análise detalhada de cada um dos indicados, incluindo uma sobre Os Infiltrados, que foi o grande vencedor da cerimônia. Então não deixe de conferir esses vídeos e, é claro, se inscrever no canal Meu Tio Oscar para você entender absolutamente tudo sobre os filmes mais prestigiados da história. Você pode acessar o canal deles clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição ou então no link que está aqui em cima no cantinho. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.